Olá, começa agora o Giro Fortaleza dessa sexta-feira, dia 22 de maio. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e o governador do Ceará, Eumano de Freitas, lançaram os comitês escolares de prevenção à violência e ao uso de drogas para as escolas municipais aqui de Fortaleza. A ação tem o objetivo de promover ambientes escolares mais seguros e acolhedores através de ações de conscientização, combate ao bullying e da identificação de riscos e mediação de conflitos. Os estudantes das escolas públicas foram recepcionados com muita música e animação, sob o comando da Super Banda, que colocou todo mundo para dançar. E foi com essa energia lá em cima que foram recebidos o prefeito Evandro Leitão e o governador Eumano de Freitas, acompanhados de secretários, gestores da educação e parlamentares. Os comitês escolares de prevenção à violência e ao uso de drogas chegam para tornar as escolas ambientes mais seguros e acolhedores. Uma série de ações estão previstas, com um investimento de R$ 1.700.000. A gente começou com um projeto piloto, mas a ideia é expandir, né? Essas 5 escolas foram escolhidas por critérios de território, por proximidade dos equipamentos que darão suporte às escolas e também para a gente poder começar a replicar essas ações para as outras escolas. É importante porque o professor vai fazer rodas de conversa, vai trazer o conhecimento sobre esse combate às drogas, os malefícios que tem do uso de drogas, pensando sempre na transição desse adolescente que vai sair da rede municipal, né, finalizar o ensino fundamental e entrar no ensino médio. Ao todo, foram selecionados por edital 404 integrantes que vão tocar as ações dos comitês, que serão implementados inicialmente em 25 escolas. 5 escolas municipais e outras 20 estaduais localizadas também aqui em Fortaleza. Os comitês, eles ficarão responsáveis por planejar e executar ações dentro das escolas para promover um ambiente acolhedor e de paz. Os integrantes dos comitês vão receber mensalmente bolsas que variam de R$ 250 a R$ 600, um incentivo a mais para desenvolverem ações junto à comunidade escolar. Serão promovidas atividades de debate sobre direitos humanos, pautada na pauta antirracista, enfim, as questões de opressões como um todo, também campanhas gerais da comunidade escolar de conscientização de não uso de drogas, os efeitos que isso causa na vida das pessoas e na comunidade, para além de outras atividades, né? Por exemplo, esse comitê está levando para cada escola dessa materiais de insumo, como computadores, caixas de som, microfone, para a escola desenvolver atividades, como também tatames profissionais para esses alunos implementarem atividades de artes marciais levadas pelo próprio comitê. O prefeito Evandro Leitão destacou a importância da iniciativa, que vem se somar a outras ações que já têm contribuído para melhorar o ambiente escolar. Um trabalho de base, estruturando, um trabalho envolvendo toda a comunidade escolar, professores, coordenadores, diretores, alunos, para que a gente possa ter uma condição de ter números melhores, de boa convivência melhores entre alunos e alunos que faz parte de toda essa nossa rede, tanto do estado do Ceará como do município de Fortaleza. É cultivando a alegria e dando mais protagonismo aos estudantes que se promove um ambiente de paz. E é isso que os comitês devem fazer: cultivar afetos e felicidade para que não sobre espaço para a violência. Certamente esse é um dos grandes desafios que temos, termos jovens melhores e apostando na juventude, em comitês escolares, que os estudantes vão estar nele, vai ter professor para mediar conflito, para ajudar o jovem que está envolvido em um conflito escolar, para que nós possamos superar
casos de violência que acontecem na escola, com a mediação, fazendo os jovens melhores. Nós queremos, assim, ter um ambiente com esses comitês de ajudar os jovens a encontrar caminhos desses conflitos, não elevarem, não aumentar o nível de conflituosidade que pode gerar situações muito drásticas. Nosso assunto agora é habitação. Fortaleza lidera o ranking de municípios brasileiros em propostas selecionadas pelo programa Periferia Viva Reformas do Ministério das Cidades. Quem tem mais detalhes sobre esse programa é o repórter Fernando Benevides. Mais de 2.200 domicílios de Fortaleza podem receber melhorias habitacionais pelo programa. Sobre o assunto eu converso agora com a Camila Aldigueri, ela é coordenadora da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Camila, primeiramente, o que é o Periferia Viva? O programa Periferia Viva Reformas é um programa do governo federal que tem como objetivo fazer reformas em casas em territórios periféricos, buscando as melhorias habitacionais, dar melhores condições de habitabilidade para aquele imóvel. Esse programa específico, essa chamada que foi feita desde do final do ano passado e o começo desse ano, essa chamada tem um foco em especial nas inadequações sanitárias, que é o quê? São questões relacionadas ao banheiro, desde trocar uma caixa d'água, reformar um banheiro inteiro, ou reformar parte do banheiro, ou trocar, às vezes o vaso sanitário está quebrado, às vezes não tem piso no banheiro, às vezes o banheiro também não tem janela, então ele precisa passar por essas adequações. Então esse programa ele tem um foco nas inadequações sanitárias, mas também outras reformas podem ser feitas na casa, desde que tenha algo em relação ao banheiro e se sobrar dinheiro do orçamento, pode-se fazer outras reformas, que pode ser, às vezes, troca de piso, trabalhar com alguma coisa de modificação da coberta ou recuperação da coberta, ou recuperação de instalações elétricas, enfim, uma diversidade de possibilidades. Quais os próximos passos das instituições seguirem o trâmite do programa? Bom, agora que saiu o resultado da seleção, uma lista de entidades, foram 30 propostas aprovadas, então a gente tem, a maioria foram de entidades da sociedade civil e uma parte também de empresas. Então, essas empresas, essas entidades, elas agora as empresas têm 120 dias para apresentar, fazer a contratação, apresentar essa documentação e fazer essa contratação junto à Caixa, e as entidades, elas têm 180 dias para poder se habilitar, comprovar a sua qualificação técnica, para ver se aquela quantidade de reformas, quantidade de moradias que ela disse que ia reformar, se ela realmente tem aquela qualificação técnica para atender aquela quantidade de moradias. Uma vez elas habilitadas, elas vão poder fazer o contrato e aí sim, depois disso, é que empresas e as entidades poderão entrar nos territórios para fazer a seleção das moradias e das famílias de acordo com as regras do programa. Camila, a Prefeitura vai acompanhar esse processo? A Prefeitura vai acompanhar esse processo, Em especial, a gente tem a obrigação de dar o suporte, se for necessário, para a entrada nos territórios e também a gente tem a obrigação de, no caso das empresas, quem faz a seleção das famílias e das moradias é a Prefeitura. No caso das OSCs, a nossa obrigação é de ajudar a entrada no território se precisar ou dar qualquer auxílio para facilitar em relação a alguma informação do programa, e a gente também tem que, no caso, as famílias todas, o município tem que ter a responsabilidade de inserir as famílias num CAD único, caso elas não estejam ainda inseridas. Camila, além da existência do Periferia Viva Reformas, a Prefeitura, especificamente, tem um projeto chamado Morar Bem. Explica para a gente como é que funciona. A Prefeitura, ela atua com ações de melhorias habitacionais e hoje a gente tem, a gente chama do projeto Morar Bem, que são ações que a gente faz com recursos do município. A gente tem outros territórios que também com recursos do governo federal, mas especificamente Morar Bem, a gente trabalha com recursos próprios do município, também fazendo reformas e melhorias habitacionais nesses territórios periféricos. Muito obrigado pelas informações. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. A Lagoa da Libânia, no bairro Mondubim, virou cenário de aprendizado, arte e consciência ambiental. Estudantes da rede municipal participaram de uma exposição interativa sobre a importância da água. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Fortaleza e segue com a programação gratuita até amanhã. Entre imagens, sons e experiências imersivas, os estudantes da Escola Municipal Rosa Amaro Cavalcante mergulharam em uma viagem pelo ciclo da água. A exposição Olho d'Água, Artes Líquidas e Águas Visuais reúne arte, tecnologia e educação ambiental em um espaço montado ao redor da Lagoa da Libânia, no bairro Mondubim.
A proposta dessa exposição é o projeto Olho d'Água, né? Ele é muito conscientizar a população. Ele mostra todo o ciclo da água, como acontece, incluindo o tratamento e esgotamento sanitário também, porque é o nosso público-alvo, não é? Nós estamos, esse projeto é parceria do Instituto EGEA com a Ambiental Ceará e a CAGES, que é a nossa parceira público-privada. Nesse período, nós estamos fazendo somente com as crianças, né? Que é para atividades mais lúdicas. Tem um óculos 3D, que é um óculos que eles conseguem acompanhar todo o ciclo da água de uma forma bem didática. Depois eles vão para um carro, que tem um local que acontece também a explicação de como é esse tratamento, eles conseguem pegar em alguns objetos. E para finalizar tem um jogo. E através desse jogo eles vão tirar todas as dúvidas e ver o que eles realmente aprenderam durante toda a exposição. Com óculos de realidade virtual e instalações artísticas, a exposição convidou os alunos a refletirem sobre a relação entre cidade, natureza e sustentabilidade. Até esta sexta-feira, as visitas ficaram reservadas para escolas públicas previamente agendadas. Foi muito bom porque a gente conheceu um pouco mais sobre os rios, lagos, teve inteligência artificial aí e foi muito bom porque é a primeira vez, né, que eu fiz isso e eu gostei muito. Eu aprendi que a gente não pode poluir o mar, que a gente tem que cuidar muito da água e que a água é usada para muitas coisas, energia, fazer blusas e muitas outras coisas. Foi muito bom, né? Porque a gente veio aqui, a gente veio conhecer mais, a gente viu vídeos, a gente viu várias coisas legais sobre água doce, água salgada. A gente reconheceu quantas águas salgadas tinha, né? O que a água faz, né? Tudo isso daqui que está aqui agora foi feito com água, tudo isso. Camisas, tudo isso foi feito com água, porque a água é muito importante, que a gente use água para tudo. A iniciativa percorre cidades cearenses desde março e já passou por municípios como Crato, Juazeiro do Norte e Nova Olinda. Aqui em Fortaleza, a ação recebeu apoio da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Executiva Regional 10. No sábado, a programação será aberta ao público em geral das 3 da tarde às 7 da noite. Depois, a Lagoa da Libânia também vai receber uma mostra de cinema ao ar livre, com entrada gratuita. O Giro faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí. Giro Fortaleza de volta com as dicas de modas com ela, Dani Caos. Olá pessoal! Hoje é dia de falarmos de moda e tendências de flores para o outono e inverno 2026, que foca em estampas sofisticadas com fundos escuros, desenhos ampliados e uma estética que mistura o boêmio com o romântico, conhecido como boho chic, afastando-se do romantismo óbvio. Essa tendência nos possibilita trazer a manifestação da natureza para as roupas, termo esse conhecido na moda como haute couture, como motivos botânicos que surgem expressivos com tons de joias, como ametista e esmeralda, trazendo um ar de mistério e luxo sombrio para a temporada. Agora pega o caderninho e vamos falar sobre as principais tendências florais outono e inverno 2026. A primeira delas é o fundo escuro e dramático. São flores de inverno que aparecem em fundos pretos ou marinhos, criando um visual elegante com destaque para propostas delicadas e expressivas. A segunda tendência que vale destacar é a estética do boho chic. O floral ganha um toque atual, integrando-se à moda boho, com peças fluidas e detalhes estratégicos como lenços. A terceira são os motivos botânicos e os detalhes no tecido. Aqui a tendência é a valorização de detalhes, como rendas de tule floral, fitas jaguar com texturas
de camurça e desenhos bicolores. Outra grande tendência é a paleta de cores profundas. O uso de tons como dálias bordô, cravos da Índia, roxo escuro e delfínios azul escuro, complementados por folhagens densas. A quinta e não menos importante é a renovação do clássico. A marca Dior, sob comando de Jonathan Anderson, trouxe estampas em bloom que reinventam o floral no inverno. Anotou tudo? Agora vamos falar sobre as melhores formas de misturar flores no outono e inverno 2026. Começando pelas combinações com outras estampas. O mix de estampas. A tendência para 2026 é ousar, mas com equilíbrio. A primeira combinação é o floral e xadrez. É uma das fortes apostas. Misture um vestido floral de fundo escuro com um blazer de alfaiataria xadrez, como o Príncipe de Gales. A chave é garantir que uma das estampas seja menor ou mais discreta que a outra. Outra combinação é o floral e o animal print. Combinações com oncinha ou estampa Bambi trazem modernidade, suavizando assim o visual clássico. O floral e poá também ganham destaque. Misture poás pequenos com flores maximalistas para um look com contrastes de tamanho. Repita uma cor em comum dentre as duas estampas e você vai criar uma ótima harmonia visual. Agora, falando sobre mistura de materiais e textura, o contraste entre a delicadeza das flores e materiais pesados define totalmente a estação. A primeira é o floral e couro, uma saia de couro, especialmente na cor vinho ou preta, com uma blusa floral romântica, pode cair muito bem. Outra dica, o floral com tricô lã. Use vestidos florais fluidos com suéter oversize de tricô pesado por cima e essas roupas vão equilibrar o peso e a textura. A terceira combinação é o floral com o veludo suede. Peças florais em tecidos mais encorpados, como veludo cotelê, trazem um ar sofisticado e invernal. Uma quarta opção para garantir um look incrível é o floral e vinil. O vinil, especialmente o bordô, traz um toque de brilho moderno para as flores. Agora vamos falar sobre os principais estilos florais dessa tendência. Essa primeira aposta é o luxo sombrio, que com a mistura do romance traduz o estilo dark romance. Florais de alto contraste com fundos pretos ou roxos profundo invocam drama e elegância clássica. O segundo estilo é o botânico vintage realismo, flores desenhadas com alta precisão, quase fotográficas, que trazem um ar naturalista e nostálgico às peças. Essa terceira e última tendência que trago para vocês são os maxi florais dramáticos, flores ampliadas em peças únicas, como vestidos longos ou casacos, criando um impacto visual forte, comum em coleções estilo Ralph Lauren. Principais cores e padrões para 2026. Os fundos escuros dominam a temporada. As flores aparecem sobre esmeralda, ametista e safira. E para finalizar, aqui vai algumas ideias de look de inverno para vocês. O look cool, uma calça jeans reta, camisa floral com fundo preto e botas monocromáticas. O look office, um blazer oversized bordô sobre uma saia midi floral e botas de cano curto. O look night,
um vestido de tule estampado com flores, usado com um salto fino. E aquela dica de ouro que todo mundo quer saber. A chave para 2026 é o contraste. O floral não precisa estar sozinho. Misture com outras estampas e texturas. Aposte nas sobreposições de maneira intencional. Invista em acessórios robustos ou minimalistas a depender do look. E para finalizar essa produção, use sapatos que dão um up no visual. Muito obrigada pela audiência, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! E sexta-feira também é dia de Papo Saúde. Hoje vamos entender mais sobre menopausa. O Papo Saúde de hoje vai falar sobre um tema importante para a saúde e o bem-estar da mulher, a menopausa. Essa fase natural da vida ainda é cercada de dúvidas, preconceitos e muitas mudanças físicas e emocionais. Para esclarecer os principais pontos sobre os sintomas, tratamentos e qualidade de vida, eu vou conversar com a médica ginecologista, a doutora Daniele Santos, minha xará. Doutora, é um prazer recebê-la aqui no Papo Saúde. Seja sempre muito bem-vinda. Vamos começar explicando o que de fato é a menopausa. Certo. A menopausa, Daniele, ela, na verdade, o termo define a última menstruação e que é um diagnóstico que acaba sendo retrospectivo, porque a gente só diz que a paciente realmente menopausou depois de 12 meses sem menstruar. E a gente tem esse período do climatério, que é o período que acontecem todas essas alterações hormonais, que acarretam sintomas e uma série de queixas da paciente, que é o climatério, que é esse período de transição do período reprodutivo, que a mulher pode engravidar, para o não reprodutivo, que ela não pode mais ter filhos. Então, que sintomas as mulheres precisam ficar atentas, que elas já estão começando a entrar nesse climatério, nessa fase de preparação para a menopausa? Um dos primeiros sintomas são as irregularidades menstruais, né? As menstruações começam a ficar irregulares, às vezes a gente tem períodos de 2, 3 meses sem menstruar. É difícil uma mulher que entre na menopausa de uma hora para outra, mas começa a menstruação a ficar irregular. Ela pode sentir alguns calores que a gente chama de fogachos, que são uns calores diferentes, geralmente na parte do tronco, acompanhado de suores noturnos, insônia, alteração de humor. Então a paciente às vezes diz que está mais irritada, mais chorosa, sem motivo, percebe um ressecamento vaginal, dor na relação sexual. Então assim, é uma série de sintomas que as mulheres podem perceber que dão indícios de que ela pode estar entrando nesse período do climatério. E a gente está falando, doutora, de mulher a partir de que idade? Existe uma regra? Em média, no Brasil, é em torno de 48, 52 anos. Mas essas alterações, às vezes, podem acontecer em torno de 45 até os 55 anos. Eu tenho uma amiga que ela entrou na menopausa aos 38 anos. É considerado normal isso ou não? Isso é considerado uma menopausa precoce. As mulheres que entram na menopausa antes dos 40 anos, elas têm que ser bem acompanhadas, porque a mulher entrando na menopausa antes dos 40 anos, ela tem um aumento do risco cardiovascular, porque a gente sabe que o estrogênio, que é o hormônio que a mulher produz durante essa fase reprodutiva, ele tem um efeito protetor para o coração, para o cérebro. Então, essas mulheres que entram na menopausa precocemente, antes dos 40 anos, elas têm indicação de reposição hormonal até pelo menos os 50 anos, para diminuir principalmente esse risco cardiovascular, de infarto, de AVC. E o que é que leva essa mulher a entrar tão cedo na menopausa? Existem algumas alterações genéticas, existem pacientes, às vezes, que tiveram tratamento para câncer, né, que fizeram quimioterapia, radioterapia, que podem levar a essa menopausa precoce, mas também tem algumas alterações genéticas, algumas síndromes genéticas, por exemplo, como síndrome de Turner, que pode também fazer com que essa mulher entre na menopausa mais precocemente. Toda mulher, ela está fadada a sofrer muito na menopausa? Como é que tem que ser essa fase? Não, nem todo mundo tem todos os sintomas. Em torno de 70% a 80% das mulheres vão ter alguns sintomas, principalmente aquelas ondas de calor. Mas tem uma minoria que passa ilesa. Mas quando elas têm esses sintomas de fogachos, muitas vezes interfere muito na qualidade de vida da paciente. Né? E, doutora, falando de reposição hormonal, ela é indicada para todas as mulheres? Quem deve fazer essa reposição? Hoje, a principal indicação da terapia hormonal são os sintomas. Então, são aquelas pacientes que têm muita queixa de onda de calor, que têm ressecamento vaginal, alteração de libido, alteração no sono, alteração de humor,
aquelas pacientes que têm menopausa precoce, né, que entraram na menopausa antes dos 40 anos. A gente tem alguma indicação para prevenção de osteoporose, mas principalmente é sintoma, né? E ela é contraindicada para que tipo de mulher? Assim, as contraindicações absolutas são muito poucas. São pacientes que tiveram câncer de mama, câncer de endométrio, que tem um episódio agudo de alterações no fígado, né, insuficiência hepática, ou aquelas pacientes que têm eventos agudos de trombose. Paciente também que teve AVC, infarto, elas precisam ser bem avaliadas com relação à terapia hormonal. A paciente que tem nódulo na mama, que tem algum... A maioria dos nódulos mamários são benignos, então essas alterações benignas da mama, elas não contraindicam a terapia hormonal, mas é importante que seja avaliado pelo especialista para a gente ver se realmente não tem nenhuma contraindicação. Doutora, não tem como evitar a menopausa, né? Só se a mulher realmente morrer antes dessa fase. Mas como chegar na menopausa mais tranquila, mais preparada, com menos sofrimento? Eu acho que é importante a gente ter o acompanhamento médico, né, nesse período que já começam essas alterações, em torno dos 45 anos, porque você consegue perceber melhor com a ajuda do seu médico, o seu ginecologista ou seu médico de família, essas alterações que vão surgindo e com isso orientar a questão da dieta, de atividade física, do controle de todas essas coisas de hipertensão, diabetes, do perfil lipídico, colesterol, triglicerídeo, glicemia. Então tudo isso faz com que você consiga antever esses sintomas iniciais e com isso ter a possibilidade de fazer ou não uma reposição hormonal, mas bem orientado, bem acompanhado, para que não seja um período tão sofrido. Doutora, né? A mulher que faz atividade física e aqui é sedentária, ela chega diferente na menopausa? Com certeza. A atividade física, ela tanto tem a questão da melhora do bem-estar, da questão da saúde, do sono, e também ela melhora essas questões do risco cardiovascular, de hipertensão, diabetes, de controle do colesterol. Então, isso faz com que a mulher chegue melhor na menopausa e também faz com que ela tenha uma possibilidade maior de poder usar a terapia hormonal se for o caso. Né? Doutora, além da reposição hormonal, existe outro tratamento para a menopausa? Qual? Existem, assim, a terapia hormonal com o estrogênio, né, que é o hormônio que a gente deixa de produzir normalmente, ele é o melhor tratamento para a menopausa, só que a gente sabe que alguns pacientes não podem ou não querem utilizar. Então, a gente tem por exemplo, algumas medicações do tipo da classe dos antidepressivos que podem ser usadas principalmente para essas melhoras de fogacho, né, das ondas de calor, em mulheres que não podem usar terapia hormonal ou que não querem. E também tem medicações novas que estão surgindo, a Anvisa ainda não liberou, mas já está liberado nos Estados Unidos, que é uma medicação promissora na questão do tratamento dos sintomas vasomotores, principalmente dos fogachos. Entendi. A doutora Daniele, ela é médica ginecologista da Rede Municipal de Fortaleza. Doutora, e como é que é esse atendimento para a mulher que está na menopausa, que está no climatério na Rede Municipal? Então, as mulheres no climatério, elas podem ser atendidas tanto pelos médicos de saúde da família, né, pelas equipes de saúde da família, como algumas unidades também têm médico especialista. Os médicos de saúde da família, eles estão bem preparados para essa abordagem inicial, né, de orientação dos riscos cardiovasculares, de atividade física, até do diagnóstico mesmo de climatério e menopausa, e quando necessário, se não se sentirem à vontade para iniciar a questão da terapia de reposição hormonal, de encaminhar para o especialista para que isso possa ser feito com segurança. Doutora, uma vez a mulher chegou na menopausa, aquela última menstruação, ali é o fim da vida reprodutiva dela, né? Mas se ela chegar nessa fase e se ela tiver congelado óvulos, ela ainda pode ser mãe? Como é que esse congelamento de óvulos ele é recomendado? O congelamento de óvulos ele é orientado que seja feito precocemente, né, de preferência antes dos 35 anos, porque a gente sabe que à medida que a mulher vai envelhecendo, a gente já nasce com todos os óvulos que a gente vai ter na vida. E à medida que a gente vai envelhecendo, esses óvulos vão sendo atrofiados e a gente vai perdendo esses óvulos ao longo do tempo. Quando a mulher faz o congelamento cedo, ela congela o óvulo naquela idade que ela congelou. Então, se foi com 30 anos, os óvulos dela vão ter 30 anos. E aí ela consegue, depois da menopausa, fazer um tratamento, uma estimulação com a base de medicação para que ela possa engravidar com aquele óvulo que foi congelado, né? Lógico que, assim, acaba sendo uma gravidez às vezes mais delicada, porque tem a questão da idade aumentando o risco de hipertensão, de diabetes, mas assim, não é impossível engravidar. Agora, ela tem que ter feito o congelamento previamente. E a gente tem um caso até recente, né, da atriz, da Cláudia Raia, que foi mãe depois dos 50 anos, porque passou por esse procedimento, né? Doutora, a menopausa, ela também afeta a saúde emocional da mulher?
Com certeza. É muito comum a gente ter as pacientes que estão no período do climatério e da menopausa com queixa de irritabilidade, de choro fácil, eu não aguento, eu estou para matar de tanta irritação, de tanta chora sem motivo. E assim, muitas vezes está relacionado com o efeito do estrogênio no cérebro, né, que muda essa questão do humor. E também, às vezes, tem paciente que fica com a qualidade de vida muito ruim. Então, assim, aquela paciente que passa a noite acordando, com calor, aí uma hora ela está morrendo de calor e se descobre, outra hora ela se cobre porque está com frio, vem a sudorese depois, passa a noite acordando e no outro dia ela está cansada, está irritada. Então, tudo isso interfere no humor dessa mulher que está nesse período do climatério, né? E como é que a gente sabe, além desses sintomas, que pode estar entrando nesse período, existe algum exame específico? Então, o diagnóstico da menopausa, ele é principalmente clínico, certo? Mas a gente tem, principalmente em pacientes que, por exemplo, que tiraram o útero, que a gente perde esse parâmetro da menstruação, pacientes que fizeram tratamento oncológico ou que tiveram, que estão em uso de anticoncepcionais, muitas vezes esse diagnóstico fica um pouco mais difícil. Então, a gente tem algumas dosagens hormonais que podem ser feitas para que isso seja, que a menopausa seja realmente diagnosticada. Então, como ela afeta de fato a saúde emocional, é importante que a família também ajude muito nesse processo, Isso, né? Com certeza. Assim, eu sempre digo, às vezes eu peço, traga seu marido para a gente conversar, porque é comum, às vezes, a paciente, meu marido está reclamando, está chateado, porque eu estou irritada, eu não quero ter relação. Mas, assim, tem toda uma série de sintomas que fazem com que a mulher esteja desse jeito, né? Não é porque ela quer. Ela muitas vezes está sofrendo com insônia, com calor, com alteração de humor. Então, precisa dessa compreensão dos filhos em casa, que às vezes ela está mais irritada, do marido que ela está mais desanimada, para que ela tenha um ambiente em casa que seja favorável e que tenha paciência, porque tem tratamento e ela vai melhorar, né? Ela vai ter uma qualidade de vida melhor. É isso que eu ia perguntar. Os sintomas, eles não vão perdurar por muito tempo, né? É uma fase, tratou, passou, é vida normal. Em média, os sintomas, eles tendem a durar 7 anos. É uma média... Muito tempo. Muito tempo. Então, assim, por isso que elas precisam de acompanhamento. Só que a gente sabe que tem pacientes, às vezes, que são uma minoria, que tem sintoma por 10, 15 anos. Então, por isso que é importante que a paciente tenha esse acompanhamento, para que ela tenha, assim, eu sempre digo, as pacientes perguntam, doutora, eu vou usar isso até quando? Eu digo, até a nossa próxima consulta. Eu sempre brinco, porque a cada consulta a gente tem que reavaliar as indicações, as contraindicações, ver até quando essa reposição, não existe uma idade limite para a gente dizer, olha, agora a gente vai ter que parar. Mas cada paciente tem que ser avaliada individualmente. E com que frequência tem que ser esse acompanhamento? Em torno de a cada 6 meses, né, anual, depende muito de cada paciente, mas ela precisa ter esse acompanhamento nesse período. Tá ótimo. Para a gente finalizar, doutora, que mensagem a senhora deixa para as mulheres que estão enfrentando, que vão começar a enfrentar esse período da vida? Eu acho que o principal é saber que elas não estão sozinhas, né, que não são só elas que estão passando por aquilo ali, porque a gente sabe que em torno de 70% a 80% das pacientes vão ter sintoma, só que só 20% a 30% procuram atendimento médico. Então, assim, é saber que tem um tratamento, saber que existe uma forma de passar por essa fase da melhor forma possível. Então, assim, não é para ela estar sofrendo com calor, com dor, com tristeza, com irritação, sem procurar um atendimento. Existe tratamento, você tem condição de passar por esse período do climatério de uma forma saudável, sem tanto sofrimento. A senhora falou aí da atividade física, a alimentação também ajuda nessa fase? Com certeza, atividade física, alimentação, porque a gente sabe que depois da menopausa, o risco cardiovascular da mulher aumenta, então ela tem mais tendência de ganho de peso, de deposição de gordura abdominal, então é importante que ela faça esse acompanhamento com atividade física, com uma dieta adequada, para que esse período não seja sofrido. Tá ótimo, então, doutora. Prazer recebê-la aqui Igualmente. no Papo Saúde. Obrigada, viu? Adriana, obrigada. Daniele, obrigada. Chegamos ao fim da nossa entrevista com a ginecologista Daniele Santos, que trouxe informações importantes sobre a menopausa, seus sintomas, tratamentos e os cuidados necessários para garantir mais saúde e qualidade de vida nessa fase. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente e abençoado fim de semana. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.